que vão reclamar do Tite. O torcedor do Flamengo também vai pegar no pé dele, ele sabe disso. Então, assim, tá tudo dentro do jogo. Acho que o Tite fez uma escolha muito boa. Parabéns para a diretoria do Flamengo pela apresentação, pelo grande treinador agora sim que contratou. Agora, a gente sabe que na bola, às vezes a coisa não encaixa, pode não dar certo. Salve, salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo já apresentou o Tite aí, né, já foi apresentado aí. Agora já tá pensando no jogo de quinta-feira, né, a estreia de Tite à beira de campo. Tite, ele foi bem claro na sua apresentação, né, não teve muitas perguntas polêmicas, né, como algumas pessoas queriam. Não teve algumas perguntas polêmicas aí, né, sobre a situação de Tite e Gabigol e outras coisas aí, mas o Tite ele foi bem claro aí em alguns quesitos, né, sobre desempenho do Flamengo, sobre convocar Pedro e não convocar Gabigol, sobre o desentendimento dele naquela época do trailer, na época vitoriosa do Flamengo, na época do Dorival Júnior. Então o Tite já foi bem claro em algumas suas respostas aí, né, não querendo se comprometer, óbvio, que qualquer coisinha fora da vírgula ele já poderia causar um alvoroço. Eu acho que sim, a coletiva dele foi bem. Ele foi bem na coletiva. E o Zinho, como para mim um excelente comentarista, falou uma parte ali do Tite ali que me chamou a atenção. Então fique até o final que tu vai ver com essa parte aí interessante que o Zinho comentou e eu concordo com ele, né? Então vambora com mais um vídeo aí. E vai deixando seu like ajuda demais. E tamo junto aí. Vambora, crédito aí, ESPN, vambora. Por mais que o cara tenha identificação, tem uma paixão, tem um carinho enorme pelo clube, o cara é profissional. Ele tem que ver o que esse clube pode oferecer. Porque ele sabe muito bem que se ele for para... Inclusive no Flamengo. Se ele chegar no Flamengo e não for bem, ainda esse ano, a torcida do Flamengo, a paixão, o clube está acima do treinador, vai cobrar dele, vai pressionar. Muita gente que não era muito a favor da vinda do Tite, porque tinha muitos torcedores do Flamengo que não queriam. Se você fizesse uma enquete, ele não era unanimidade. É difícil também ter uma unanimidade, mas o Tite muito menos. Eu vi muita gente aqui no Rio de Janeiro, não quero, tá, o estilo dele, ainda com um pensamento, não sei, não gostou do trabalho do cara na seleção. E se ele não conseguir bons resultados, não é só a imprensa, torcedores de outros clubes, ou principalmente do Corinthians, que ficou chateado, tem seu direito também, que vão reclamar do Tite. O torcedor do Flamengo também vai pegar no pé dele, ele sabe disso. Então, assim, tá tudo dentro do jogo. Acho que o Tite fez uma escolha muito boa. Parabéns para a diretoria do Flamengo pela apresentação, pelo grande treinador agora sim que contratou. Agora, a gente sabe que na bola, às vezes a coisa não encaixa, pode não dar certo. A tendência, na minha opinião, é que a coisa encaixe. E que seja um grande trabalho do Tite. Vamos lá, uma declaração do Tite, na nossa primeira, sobre essa coisa dele optar por trabalhar em 23, ele citou muito objetivo. Libertad está na tela, são 12 jogos para a classificação a Libertadores. Vamos combinar que esse é um objetivo, mas muito realista, porque o Flamengo é quinto, empatado com o terceiro e a 2 pontos do segundo. Não é que precisa nem agir, tá ali no bolo. Mas claro, a gente sabe que esse Flamengo oscilou muito em 23. Vamos colocar na tela a sequência do Flamengo, se caso seja importante uma arrancada, a arrancada estaria nesse contexto de 5 partidas, das quais 3 em casa, é verdade que uma é o clássico contra o Vasco. Cruzeiro fora o primeiro, dia 19, portanto, essa quinta-feira. 22, nós temos um domingo em casa, clássico com o Vasco. Grêmio fora, dia 25, dia 28, Bragantino em casa, compromisso difícil, né? O Bragantino super bem colocado, mas também já é um confronto direto e é em casa, a chance também já de passar, deixar para trás o Bragantino, e o Santos em casa. É uma dois sequência confrontos diretos, Grêmio e Bragantino. 2 confrontos contra clubes que estão brigando com ele pela mesma faixa de atuação, e os outros 3 jogos contra clubes que não querem pensar em passar perto da zona do rebaixamento. A tabela não é tranquila. É factível o Flamengo se classificar entre os 4? É. Eu acho bastante. É muito factível. Pelo elenco que tem e pelo treinador que tem agora, porque ele vai arrumar o time do Flamengo, eu não tenho nenhuma dúvida disso, né? O Tite é um ótimo treinador. Agora, os jogos, vou dizer para você, é que o primeiro jogo é contra o Cruzeiro, né?
E é fora o jogo contra o Cruzeiro. É. O Cruzeiro tem uma dificuldade para ganhar em casa, que é um Não negócio... ganhou esse ano Hã? ainda. Não ganhou nenhum jogo em Tem casa esse ano. dificuldade para ganhar em casa, que é um negócio de maluco. É impressionante. Quinta-feira. Quinta-feira agora. A estreia do Tite. Ele já sabe que o Cruzeiro não ganha em casa. Ó que osso para ele. Tudo osso, cara. Não tem filhazinho ali. Vamos lá, mas eu quero saber sobre o Zinho, esse começo, essas 5 partidas. Como é que você avalia? Um começo difícil? Eu acho que é um começo difícil, mas acho que também podia ser muito pior. Como é que você vê essa sequência do Flamengozinho? O que é muito pior? É pegar Palmeiras? Palmeiras. Porque ele vai pegar 2 que estão à frente dele. Um deles em casa. O Grêmio e o Bragantino. O Grêmio fora. Palmeiras e São Paulo na sequência. Grêmio. Internacional. Não, mas aí, se a gente pegar, eu acho que se a gente fatiar, isso vai valer para todo mundo. É o que você falou, não tem mamão. Não tem mamão pra ninguém. Mas assim, o Cruzeiro, é o que vocês falaram, é um péssimo mandante. O Vasco está esboçando Vasco contra evolução. o Flamengo, o Vasco dá a vida. Claro. Mas hoje, dos rivais cariocas, ok. O Fluminense talvez estivesse pensando na final da Libertadores. Mas é quem está pior. O Grêmio em Porto Alegre. Exato, o Grêmio em Porto Alegre. O Santos está melhorando, mas é o Santos em casa. A lembrança não é boa. Porque tomou de 4 a 0. Bragantino. Como eu disse, não é fácil, não é mamãozinho com açúcar. Não é mangaba. Mas dá pra ser pior. Zinho, Sabe o que é aí? mangaba? Mangaba é doce. Faz um doce numa fruta que chama mangaba. E aí ela fica bem molinha quando você faz o doce. O Zinho sabe que ele tem família no Nordeste. E aí fica aquele docinho de mangaba. Então, não é mangaba, não, o doce de mangaba. É osso. O jogo tem cada jogo ruim. É osso. E aí, Zinho? Não é mangaba para ninguém, né? Eu tô com o Mauro Naves, o presidente, que falou aí, se você pegar esses 12 jogos, alguma coisa tem de importância em todos os confrontos, seja na parte de baixo ou seja lá para a parte de cima, que é muito melhor, né? Você brigar por coisas grandes, né? Que é o caso do Flamengo, que está brigando para, pelo menos, ir para a fase de grupos da Libertadores. E pelo elenco que tem uma obrigação, obrigação, né? Então, não tem moleza, assim, essa tabela, assim, o Cruzeiro não vive o seu melhor momento, mas vai jogar em casa também. Acaba que é contra o Flamengo, com a estreia do Tite, motiva até o time adversário e muito... vai querer estrear aqui contra a gente, ganhar da gente aqui. É claro que o Zé Ricardo, com a sua comissão técnica, seus jogadores, estão falando isso. Aqui não, aqui quem manda é a gente, a nossa casa. Não tá ganhando aqui, não vem, chegou a hora, ganhar agora do Flamengo na estreia do Tite. Então, meu amigo, é jogaço, é jogo duro para os dois lados, mas quem joga em casa é o Cruzeiro. Então acaba levando uma certa vantagem, tem a sua torcida. Sempre. Eu parto desse princípio, jogar na minha casa com a minha torcida sempre é melhor. Eu não viajo, eu estou aqui, eu que conheço, sei onde que é bem melhor. Então, esse início do Flamengo, que tá aí 5 jogos, mas eu quero colocar até o Grêmio. É osso, porque o jogo em casa é contra o Vasco, que também está no sufoco e melhorou, organizou mais com o Ramon Dias. Então, é o clássico, a rivalidade cresce muito mais isso. O mando de campo é do Flamengo, vai ter mais torcida do Flamengo, tem essa vantagem o Flamengo. Mas é duro, vai ser duro, o Tite tem que trabalhar muito, esses jogadores aí, mais uma vez, né? Estou concordando muito com o presidente Mauro Naves, mas mais uma vez, os jogadores têm que melhorar, porque não foram só os treinadores, foram mal, todos que passaram aí, Vitor Pereira, depois o Sampaoli, mas os jogadores também não fizeram a sua parte, não jogaram bem. Muito contribuição do trabalho ruim dos treinadores e da atmosfera, do ambiente, coisa que o Tite já está trazendo uma coisa melhor, um astral melhor, um CT de treinamento melhor, um vestiário, chama para conversar os jogadores, entendeu? Chama para conversar, vem aqui Pedro, vem aqui Gabigol, senta aqui vocês dois comigo, e aí? Como é que é? Né? A gente tem a informação que o treinador, o anterior, não dá nem bom dia, boa tarde, então não existe isso. Então, acreditando que os atletas com um diálogo melhor vão voltar a jogar bem também, coisa que não estavam fazendo. Porque potencial é um absurdo que esses caras jogam. São craques, são grandes jogadores, mas precisam dar uma resposta. Mas é osso, é duro os jogos que tem pela frente. Como vai ser para todo mundo? Um dos pontos abordados foi Gabigol, o encontro com o Gabigol, a história de na Copa ter ido Pedro, Gabigol ficou de fora, será que conversaram ou não? Fala aí, Titi.
Você falou brevemente sobre Gabigol, sobre Bruno Henrique. Conhecendo você, conhecendo o seu trabalho, a gente sabe que toda essa relação com o Gabigol é muito mais do outro lado de tudo que foi falado do que do seu lado. Mas acho que gerou uma grande expectativa do torcedor esse encontro. Você falou que já teve uma conversa, ele acabou ficando fora da lista da Copa. Não sei se para o jogador teve alguma mágoa. Nessa conversa de vocês entraram no tema? Então, nós conversamos, sim. Coloquei a eles que eles concorreram a ir para a Copa. Eu vou te colocar. E até vou falar só nessa, para ser papo reto. Eu falei papo reto, sem filtro. Mas não concorreram com as mesmas características, porque são características diferentes. Um disputava como pivô, outro com jogador de movimentação. Inclusive, por isso, eles podem atuar junto. Eu volto a dizer, do ponto de equilíbrio que a equipe possa ter. Mas tranquilo em relação a isso. Vamos lá, ó o Gabigol. Tá do lado do Pascoal, tá de olho em você, Pascoal. Gabigol. Então, ô, Pascoal, já a gente vai Os dois falar... já deram muito certo juntos. Hein? Então, mas parece que ganharam alguma coisa, hein, no ano passado. Isso você tá falando de Gabigol e Pedro. Não, a gente já vai trazer o Pedro junto. Mas e a história Gabigol e Tite? Vocês acham que é algo? É algo a palavra não é temer. Temer não dá certo, não é isso. Mas é algo a imaginar uma adaptação, um entrosamento. Falou-se muito disso na época de seleção, do Gabigol não ter... É papo reto? Papo reto. Eu acho que um Boa, Mauro, não obrigado. curte o outro. Sim, mas agora bora trabalhar junto, Agora estão juntos. Mas acho que o Gabigol não morre de amores pelo Tite. Como você facilita E o o Tite também não morria de amores pelo Gabigol. Não achava que não encaixava no esquema e tal. Agora, a colocação dele é essa mesmo. O Gabigol concorreu com outros jogadores. Exato. Do mundo, brasileiros do mundo todo. Esses de mobilidade, etc. Como o Tite coloca que seria a característica do Gabigol, o Tite tinha outras preferências para essa função. Inclusive o Neymar. E com relação ao Pedro, não. Ele não tinha aquele cara lá dentro e tal. Então, mas ele não era para ser titular no esquema dele. Mas ele descreve como se fossem duas características tão diferentes a ponto de não imaginar realmente eles disputando a mesma posição, não? Isso, não, mas isso não Tanto que ele aconteceu disse que mesmo. jogar Eu junto. quero te falar. Para jogar lá de 9 enfiadão e não sei o quê, que até hoje não tem na seleção, amanhã a gente vai ter o Gabriel Jesus, mais uma mudança ali, depois a gente fala disso. Ele tinha o Pedro, mas o time dele não precisava desse centroavante ou não jogava para este centroavante, mas era uma opção legal, né? Tanto é que ele usa lá uma hora ou outra o Pedro, mas não era titular. E para disputar com o Gabigol, existiam outros jogadores. E aí o Gabigol perdeu, diante da comissão técnica do Tite, a preferência diante desses outros jogadores, e aí ele não levou o Gabigol e levou o Tite. Mas muito antes a gente já meio que encaminhava para isso. A gente imaginava que até o Pedro, quando era reserva no Flamengo, mesmo que não jogasse os dois juntos, pudesse ser convocado por essa característica de 9-9, fazer pivô, ser mais centralizado do que o próprio Gabigol. Agora, Gabigol e ele, claro que depois de não ter ido para a Copa, teve aquela comemoração, aquela história toda. Tite, não preciso de você, vai passear ali e volta e tal. E o Gabigol aproveitou e também falou, minha seleção é o Flamengo e tal. Então ficou esse negócio. Que o Tite, aí eu acho que a pergunta foi bem colocada. Quem faz, me parece a voz até da Raíssa, foi nessa hora aí, pois é. É verdade. É verdade. A torcida gritou, Tite, vai lá, o Gabigol não precisa de você. É verdade. É verdade. Agora eu já jogo numa seleção, eu já jogo numa sim. seleção, foi a resposta dele. Agora sim, na pergunta ao Tite, eu acho que a pergunta foi bem colocada, que ela fala assim, eu acho que é mais do outro lado do que do teu lado, entendeu? Sim. Do Tite passeou para isso aí, não deu muita importância para isso aí. Mas para o lado do Gabigol, que não foi para a Copa, viu o companheiro indo, eu acho que ficou mais doído, é mais fácil mesmo o Gabigol ter mágoas do que o Tite ter algum problema com ele. Mas acho que vai tirar isso de letra aí, desde que ele ajeite o jeito do Gabigol estar no time. E eu não sei se isso vai acontecer. Aí a gente vai perceber como é que será a reação, a aceitação. Se ele sai agora com o Pedro jogando e não com o Gabigol, porque agora tem outras peças lá que ele não vai tirar do time, Bruno Henrique, enfim. Eu já vou trazer essa declaração do Tite com o Pedro, mas eu queria ouvir o Zinho antes. Zinho,
Essa história do Gabigol, você acha que pode virar uma história maior? Ou não? A única coisa que me preocupa é se no começo o Gabigol ficar muito configurado como reserva. Assim, me preocupa assim, dessa relação. Obviamente, todos nós temos os nossos problemas, não é isso que me preocupa, mas assim, do ponto de vista esportivo, o Gabigol, você pode falar o que for, é marrento, não sei o que lá, ele não tem histórico de dar trabalho. Ele já ficou um pouquinho em reserva, ele já jogou fora de uma posição que ele prefere, ele não deu trabalho, nunca foi um mala, e isso é uma coisa que eu respeito bastante no Gabigol, e tem gente que acha que ele dá trabalho e tal. A sensação que eu tenho é que pelo histórico da Copa, né, de ter ficado fora, já é uma história para ele. E ter uma segunda é um achismo, mas é um achismo de me projetar na pele do cara e falar, talvez fique aquela coisa, de novo, pô, esse cara realmente não vai com a minha cara, não jogo com ele. Como é que você vê essa história, Zinho? Olha, assim, eu já fiquei fora de Copa do Mundo, que eu achei que eu poderia ter ido, né? É muita visão particular. Então, o Gabigol tem todo o direito, pelo que ele construiu no Flamengo, de achar que ele poderia ter ido para a Copa. Mas quem vivia o melhor momento na convocação era o Pedro. O Pedro era o melhor jogador da América em 2022. Foi o artilheiro da Libertadores. Foi eleito o melhor jogador. E eu até fiz esse elogio ao vivo para o Gabigol. Falei, olha, a sua mudança de posicionamento proporcionou que o Pedro fosse eleito aí o melhor da Libertadores e provavelmente ser convocado para a Copa do Mundo. Então ele tem que agradecer muito ao Gabigol, porque o Gabigol contribuiu com isso, tendo a humildade de mudar um pouco o estilo ali. O estilo não, porque eu estou muito com o Tite. O estilo dos dois são diferentes. Para jogar junto, dá para jogar junto, o Dorival Júnior provou isso, né? Então, assim, porque o Gabigol é de movimentação mesmo. E para a seleção, para a Copa do Mundo, ele concorria com Vinícius Júnior, com Rafinha, com Antony, com Martinelli, com Neymar. Ele não estava concorrendo com o Richarlison e com o Pedro. Ele não é o atacante de dentro da área. Ele não é o atacante que está esperando esses caras construírem para chegar nele. Ele sai para se movimentar. E isso às vezes atrapalha o Gabigol, porque ele nem é muito o cara do lado da velocidade do drible do 1 contra 1, como é um Rafinha, como é um Antony. A gente pode aqui destacar outros atletas também que fazem essa função. E no próprio Flamengo, quando ele joga mais pelo lado, ele não é dessa função, ele é de trazer para dentro para encontrar a entrada em diagonal do Bruno Henrique. Os dois se encaixam muito por isso, porque o Gabigol cai para o lado direito, pega com a canhotinha, traz para dentro e encontra essa infiltração do Bruno Henrique, que cabeceia melhor do que os dois. Inclusive, cabeceia melhor do que o Pedro também, o Bruno Henrique. Nesse fundamento do jogo aéreo, acho o Bruno Henrique até melhor do que os dois. Os dois não são a principal característica do que um centroavante tem até que ter. Então, assim, eu tô com o Tite, eles não concorriam pela mesma posição na seleção. E o Gabigol, quando foi, não teve as suas melhores atuações, não teve, e acho normal, o treinador, cada um faz a sua escolha. A gente fica chateado, como um ex-atleta, e passei pelo que ele passou, a gente fica chateado, dava para me ter ido, podia ter ido. É normal isso, mas levar isso para agora, para esse momento, acho que seria, pelo que esses caras já construíram, a carreira do Tite, a carreira do Gabigol, vai ficar remoendo isso. E essa questão, se o Gabigol for banco, ele só vai ser banco se o Tite armar um sistema de jogo e encaixar com o Pedro e o Pedro jogar mais do que ele. For melhor, eles vão competir e às vezes vão jogar junto. Daqui a pouco você vai mostrar isso, porque foi falado pelo Tite. Então, assim, acho que durante todo esse momento Tite no Flamengo, ele vai dar oportunidade para todos e testar até os dois também jogando junto. Se encaixar novamente, tem tudo para eles continuarem. Então, é isso aí, né? Mais um vídeo, né? A apresentação de Tite no Flamengo já foi feita já, né? Agora vamos esperar os próximos capítulos aí, né? Principalmente o jogo de quinta-feira, né? Teve aquela dúvida, né? Dúvida sobre o Tite. A pergunta, como todo novo técnico do Flamengo, quando é apresentado no Flamengo, e algum jornalista sempre volta a tocar no mesmo ponto. Pedro e Gabigol devem jogar junto?
devem jogar ou podem jogar junto. O Tite falou que pode sim, mas ele deu meio uma fugida ali do assunto. Pode sim, mas ele explicou a situação de lá sobre os dois jogar junto, né? E ele também falou sobre a situação de Pedro e Gabigol na Copa do Mundo, né? Porque levou o Pedro e não levou o Gabigol, né? Obviamente o Tite explicou que os dois jogadores não brigavam pela mesma posição dentro de campo, né? E por isso que na questão de centroavante, né? O Brasil tava mais 100 jogadores ali de centroavante, como Richarlison, Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, se não me engano, até se machucou nessa época aí, né? Acho que ele até se machucou o joelho, se não me engano. E o Pedro ali era um cara que vivia um excelente momento do Flamengo, vinha despontando no cenário aqui da América do Sul. E, obviamente, mesmo sendo reserva em alguns jogos ali, e na maioria das vezes titular junto com o Dorival, né? Ele conseguiu se destacar muito e foi pra Copa. Já o Gabigol, a chance era muito pouca. O Gabigol tinha mudado de função ali, jogando mais um pouco aberto, longe do gol ali, né? Se movimentando bastante. E o Tite foi muito claro porque não levou. Porque ele concorria com outros jogadores de movimentação. E o Mauro Alves ali, ele chegou a citar, né? Como Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, Neymar, entendeu? Outro jogador de movimentação que, obviamente, o Gabigol não teria chance, né? Sinceramente, na minha visão, ele não teria chance disputando a vaga com esses jogadores de movimentação, né? Ali pelo lado do campo, Rodrigo e outros aí, né? Eu tenho um medo grande, que o Cruzeiro, até o momento, não venceu jogando em casa. É isso mesmo. A gente está chegando em... Já estamos, né, no meado de outubro, e até o momento o Cruzeiro, jogando no Mineirão, ainda não venceu uma partida. Esse é o maior medo. Chegar na estreia do Tite, o Cruzeiro venceu o jogo. Cruzeiro não venceu nenhum jogo. Aí vence contra o Flamengo, é sempre assim. Mas espero que o Flamengo consiga um bom desempenho. E se quiser ainda pensar em título, que é uma coisa muito difícil após empate contra o Corinthians aí, né? Tá 11 pontos. Tem que ganhar todos os jogos, ou ganhar 10 jogos e empatar um. Entendeu? Então a margem de erro agora, se for pensar em título, que é uma coisa acho que de muito inviável acontecer, ganhar 10 jogos aí, 10 de 12 e empatar um, entendeu? Então a margem para título acho que é pequena e o negócio é pensar em vaga direto para a Libertadores. Mas deixa a tua opinião aí e tamo junto.